Estamos em mais uma meditação diária e nós estamos iniciando uma nova série de estudos sobre o tema pecado. Este é o assunto que nós abordaremos e eu te convido para mais uma jornada bíblica. Serão 7 meditações a respeito deste assunto que é tão importante e que nós temos esclarecimentos na palavra de Deus. Mas vamos então ao nosso estudo de hoje, vamos à nossa reflexão dentro da palavra de Deus. O tema de hoje é: o desejo de pecar deve ser dominado. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. A Bíblia nos fala que Caim estava com seu coração cheio de rancor, amargura, pelo fato de Deus ter recebido a oferta de seu irmão Abel e não ter recebido a sua. Caim ficou totalmente contrariado, mas a sua atitude era uma atitude reprovada diante de Deus. No entanto que o próprio fato de ele se amargurar, se irar com seu irmão, por conta da aceitação da oferta, e isso já nos remete a entender que a sua intenção em dar a oferta não era uma intenção legítima, não era uma intenção sincera, pois é de se pensar que um coração que oferece algo a Deus não mudará o seu comportamento tão rapidamente. Ele havia acabado de oferecer algo a Deus, e agora o seu coração já está cheio de ira. Obviamente que Deus já o conhecia, por isso não o aceitou. Deus não será levado por aquilo que se apresenta, mas por aquilo que de fato está na essência. Deus conhece-nos por dentro e por fora, Deus conhece todas as coisas. E a gente sabe que o pecado, antes de tudo, é algo que nasce no coração do homem. O pecado ele é manifesto através de atitudes. Ele se torna conhecido, se torna público através da atitude quando ele é consumado. Mas Tiago vai nos dizer que nós pecamos quando no coração nós concebemos o pecado. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. O pecado ele surge da consciência, surge na mente, na parte interna do homem, mas ele, não sendo tratado, não sendo evitado, ele se tornará público. E Deus conhecia a intenção de Caim e sabia que enquanto ele ofertava, o seu coração não era um coração sincero, e Deus rejeita a sua oferta. Então o ódio que o queimava por dentro fez descair o seu semblante, produziu nele um espírito desagradável e mal-humorado. O pecado faz isso com a gente. O sentimento de ódio, rancor, amargura nos destrói primeiramente por dentro e também será manifesto por fora. Isto era o que estava acontecendo com Caim. O seu ódio era evidente, estava claro, e o seu espírito estava completamente descaído. Com gentileza e paciência Deus lidou com Caim, tentando salvar o pecador rebelde. Preste atenção como Deus é misericordioso, Deus é paciente, e Ele sempre intenta salvar, Deus sempre intenta dar uma chance, salvar aquele que persiste em sua atitude rebelde. Deus assegurou-lhe que caso se arrependesse sinceramente, readquiriria sua alegria e seria aceito por Deus. Preste atenção, a promessa de Deus é uma promessa maravilhosa. Sempre que nós arrependemos do nosso pecado, nós temos a comunhão com Deus restabelecida. E nada para produzir tamanha tristeza em nós do que o pecado.
O pecado nos afasta de Deus e, consequentemente, nos traz tristezas profundas, irremediáveis, que nada pode consertar, senão a reconciliação da comunhão com o nosso Criador. Caso se arrependesse, com sinceridade, teria novamente esta paz no seu coração e seria aceito por Deus. Deus misericordiosamente estendeu a Caim a esperança do perdão. Deus é um Deus que nos dá perdão, sempre há esperança do perdão. Deus estava concedendo a ele também a oportunidade de vitória diante de uma decisão do momento. Ele está decidido a fazer algo que não resolveria o seu problema. O seu coração está amargurado, está odioso, e a decisão que ele tem não seria o que resolveria aquela situação. Mas Deus está dando a oportunidade para que ele vença este momento de angústia causado pela ira. Deus está dizendo a ele: o pecado jaz à porta. Sobre o teu desejo, você deve dominar. Logo em cima da promessa animadora, Deus pronunciou uma advertência severa. O pecado sempre está pronto para nos devorar. O pecado sempre está pronto para fazer grandes estragos na nossa vida. É isso que Deus está dizendo para Caim. Havia um perigo real. A besta mortal estava exatamente naquele momento pronta a dominá-lo. A palavra de Deus exigia ação imediata e forte esforço para repelir o provável conquistador. A palavra de Deus é o que nos move a vencer o pecado. Porém, a ação, ela está ligada à nossa decisão. Uma ação imediata, uma ação que tem que acontecer agora. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo: amanhã eu mudo de vida, amanhã eu deixo esta prática. A palavra de Deus a Caim era para que naquele momento ele tomasse a decisão, que naquele momento ele resolvesse mudar o seu comportamento, para que não fosse devorado pelo mal. E claro, não é fácil tomar essa decisão. É uma ação imediata e necessária, porém, isso requer um grande esforço. Não é fácil vencer a nossa natureza, não é fácil vencer o pecado, não é fácil contrariar a nossa carne. Caim não devia permitir que esses pensamentos agitados e estes impulsos conduzissem a atitudes ruinosas. Deus apelou fortemente para o domínio da vontade de Caim. Preste atenção, o ser humano é composto por sentimento, vontade e razão. Deus insistia que a direção fosse tomada a partir da razão. O sentimento dele era um sentimento ruim: ira, rancor, autocomiseração, se sentindo o coitado da história. A vontade dele não era uma vontade boa, pois ele já havia determinado matar o seu irmão, mas ainda ele poderia pensar racionalmente. Nós não podemos ser conduzidos pelo sentimento. A Bíblia fala que o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Cuidado, não dá para ir pelo coração. Tem pessoas que usam a expressão "estou sentindo no coração". Não é uma expressão muito adequada. O nosso coração é enganoso. Não dá para ir pelo sentimento. Porque eu estou sentindo que é bom, não deve ser bom. Cuidado. E também não podemos ser conduzidos pela vontade, uma vez que a nossa vontade sempre nos leva à oposição da vontade de Deus. A nossa vontade é dominada pela nossa carne. Então não podemos ser conduzidos pela vontade. A vontade de Caim também, repito, era uma vontade ruim. Mas ele ainda poderia agir pela razão, se ele ouvisse a palavra de Deus. A razão dominando a vontade, ela muda o sentimento. A vitória sobre o pecado segue a seguinte ordem: primeiro, ouvir a palavra de Deus. Deus está falando com Caim. A palavra de Deus está sendo liberada sobre Caim. É preciso ouvir a voz de Deus, é preciso observar a palavra de Deus. O salmista disse: eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então precisamos ouvir a palavra. Em segundo lugar, se queremos vencer o pecado, precisamos ser convencidos quanto ao erro, porque a vitória sobre o pecado passa pelo entendimento. Precisamos de fato confessar que nós estamos errados, pois é exatamente isso que a Bíblia nos fala, que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia.
Também é preciso sobrepor a razão em relação à vontade, já que a vontade da carne será sempre inclinada ao pecado. Certa feita eu ouvi uma frase que diz o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Realmente, obedecer é uma coisa para quem tem juízo. Deus é aquele que pode mandar, Deus é aquele que pode nos dar a devida orientação correta para a nossa vida. Não espere ter vontade para obedecer. É preciso obedecer pela razão, de entender que aquilo que Deus está falando para nós é o melhor. Assegure-se pelo benefício de Deus. É isso que Ele está dizendo. Se bem fizeres, você será aceito. Há um benefício em obedecer a palavra de Deus. Dependia do próprio Caim vencer o pecado, para controlar e não ser controlado. Em relação ao pecado, só existe dois comportamentos: ou a gente o controla, ou ele nos controlará. A vontade da nossa carne, ou ela é controlada, ou ela nos controlará. O seu destino estava em suas mãos. Não era tarde demais para escolher o caminho de Deus. Sempre há tempo de se arrepender e alcançar o perdão de Deus. Não espere ter vontade de obedecer a Deus. Provavelmente isso nunca vai acontecer conosco. Isto é simplesmente uma questão de consciência e decisão. Nossa consciência é convencida a respeito do nosso estado pecaminoso e da necessidade de arrependimento. Por fim, a decisão, ela parte de nós. O filho pródigo disse: pequei contra os céus, pequei contra o meu pai, não sou digno mais de ser recebido como filho. A consciência despertou em seu coração. E por fim, surge a decisão: voltarei à casa do meu pai. Decida hoje vencer o pecado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz para essa decisão. Vai pela palavra dele para a sua vida. Vai e não peques mais. Estas são as palavras que Jesus disse à mulher apanhada no ato de adultério em João 8:11. Essas palavras também foram ditas por Jesus ao homem curado no tanque de Betesda, aquele paralítico curado após 38 anos de sofrimento. Que possamos hoje identificar que a vontade de Deus para nós é que, uma vez que somos não somente confrontados, mas orientados pela palavra, nós temos a oportunidade de mudar de vida. Ele sempre nos dá uma nova chance. Caim teve sua chance, ele preferiu seguir a sua vontade.